Afinal de contas, aquela anistia que aconteceu em 1979, ela foi uma coisa justa? Ela foi uma coisa correta? Tanto é que a gente faz o sequestro do embaixador americano, que é a coisa mais audaciosa do que... Tanto é que a gente faz o sequestro do embaixador americano, que é a coisa mais audaciosa do que... Tanto é que a gente faz o sequestro do embaixador americano, que é a coisa mais audaciosa do que... Tanto é que a gente faz o sequestro do embaixador americano, que é a coisa mais audaciosa do que... Isto porque é o seguinte, aqueles vagabundos lá daquela época, e vários deles ainda estão por aqui, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Miriam Leitoa, próprio Mula, ladrão vagabundo, Dilma Rousseff, Fernando Gabeira, Dirceu, Serra, um monte desses vagabundos por aí, com aquele advento da anistia lá em 1979, eles foram devidamente anistiados e, mais do que isso, eles receberam de volta os seus respectivos direitos políticos. Assaltávamos bancos, expropriávamos o dinheiro dos bancos, assaltávamos bancos, expropriávamos o dinheiro dos bancos, assaltávamos bancos, expropriávamos o dinheiro dos bancos, assaltávamos bancos, expropriávamos o dinheiro dos bancos. Mas pense bem o seguinte, cara, como é que você vai dar anistia, perdão, para um cara que é ladrão, para um cara que é sequestrador, para um cara que confessou, ele confessou mesmo, a gente também roubava. A gente roubava banco, a gente roubava carga, a gente roubava aqui, a gente roubava ali, porque a gente queria, em nome de uma suposta luta contra o regime militar, eu vou roubar aqui banco, vou roubar um monte para poder eu financiar essa luta. Só que o cara que está roubando, não interessa a justificativa que ele for oferecer, ele é ladrão. E no caso desses caras aí que eu citei há pouco, Gilberto Gil, Miriam Leitoa, Fernando Henrique, Serra, Gabeira, Dirceu, Lula, todos esses por aí, tudo ladrão, tudo vagabundo, não justifica. Por mais que eles queiram embelezar toda essa história, embalar ela toda bonitinha, como se fosse um presente, dizendo que não, eu estava fazendo tudo isso porque eu estava lutando pela tal da democracia. Cola, cara. Você concedeu anistia, concedeu perdão para vagabundo, para sequestrador, para ladrão, para mentiroso, para assassino, para tudo que não presta. Então não tem mesmo como justificar, não tem mesmo como aceitar que esses caras, eles foram anistiados. Em algum lugar por aí, se é que você já não escutou ou já viu, você vai ver, mas já isso faz parte até da propaganda desses caras por aí. Eles dizerem que estavam lutando por uma tal de democracia. Os fatos mostram outra coisa. Eu faço questão até de deixar até algumas imagens aqui enquanto eu estou falando. A história mesmo, a real história, os fatos indicam outra coisa. Não tem conversa de que eu estava lutando por democracia, coisa nenhuma. Mas isso daí, cara, é a conversa fiada daqueles vagabundos lá daquela época, porque o objetivo deles, além de querer implantar aqui no nosso país, lá há quase 60 anos atrás, isso também confessam, não, a gente iria implantar uma ditadura proletariado no nosso país, aquela ditadura estilo cubana. É isso que eles queriam fazer aqui. E aí eles revestiram toda essa história de que eu estava lutando por democracia, que o governo militar não presta, que o governo militar estava oprimindo o povo, o trabalhador. E aí Mula, esse vagabundo, esse ladrão desgraçado, já estava lá naquela época em porta de fábrica lá, relinchando lá aquele monte de imbecilidade dele, que o empresário estava roubando o trabalhador, toda essa conversa imbecil da esquerda. Mas do ponto de vista mesmo, principalmente ético, do ponto de vista da honestidade, do ponto de vista moral, cara, não tem como a gente querer dizer que aquela anistia lá em 1979, que ela foi ampla,
Ela abraçou todo mundo. Assim, se você pensar assim, porra, o cara matou ali, ele foi anistiado. Ele roubou ali do lado, ele foi anistiado. Ele sequestrou lá na frente, ele foi anistiado. Ele plantou uma bomba lá para trás. Essa bomba explodiu, foi um verdadeiro atentado terrorista. Ele também foi anistiado, cara. Então foi uma coisa ampla, geral e restrita. Infelizmente, sob acerto, condução de tudo isso também passou na época pelo presidente aqui do nosso Brasil, o presidente militar Ernesto Geisel, que ele era meio molenga, meio fácil, meio manobrável. Então ele era um cara meio, nesse sentido, meio político. Não era para ser tão político, mas ele era. Então ele também acabou abraçando tudo isso e colocou essa imbecil dessa anistia, essa verdadeira aberração, que é isso que aquela anistia de 1979 foi, uma verdadeira aberração. Ele deu lá o aval dele, assinou, carimbou, vamos anistiar todo mundo aí. Não interessa se o cara cometeu estupro, roubo, assalto, sequestro, tentado a bomba, matou, fez, se aconteceu, não importa. Na visão dele lá, de outros, vamos anistiar todo mundo. Assim, todos esses caras que eu fui citando aqui ao longo do vídeo foram, quer dizer que foram perdoados, que tiveram os seus devidos direitos de volta reconhecidos. Esses vagabundos, eles saíram em um tremendo de um lucro, cara. Isso porque eles cometeram verdadeiros crimes contra o país, crime contra as pessoas, sequestro, assassinato, roubo e uma série de outras coisas. E agora eles saíram lá como sendo bonitões, as bonitonas, porque também houve mulheres, houve Dilma Rousseff, houve Miriam Leitoa, houve outras pessoas também envolvidas em todo aquele período de crimes. E eles saíram bonitão na foto, cara. E mais do que isso, eles saíram com o bolso lotado de dinheiro. Porque praticamente todos aqueles vagabundos daquele período que foram anistiados, eles de alguma maneira começaram a ganhar dinheiro. Principalmente aqueles que ingressaram no mundo da política, como o caso, por exemplo, de Mula, Dilma Rousseff, Disseu. Esses caras encheram o bolso de dinheiro, nosso dinheiro. E os outros por aí receberam quantas? A título de indenização, porque eles disseram que foram perseguidos pelo governo militar. Mas esses vagabundos, eles foram indenizados, estão ricos, as famílias estão muito bem, e tudo isso bancado com o meu dinheiro, com o seu. Nós aqui acabamos no que enriquecer ladrão, vagabundo, sequestrador, criminoso, terrorista, assassino, toda essa sorte de vagabundo lá naquela época, que erroneamente foram anistiados por aquilo que aconteceu lá em 1979. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, nosso vídeo de hoje está concluído. Faça aquela gentileza que eu sempre te peço, por favor, se inscreva, deixe seu gostei, comente, tudo aquilo que eu sempre te peço. Hoje é quinta-feira, vou aproveitar para te desejar um ótimo final de semana que já está aí bem próximo, um ótimo sábado, um excelente domingo, tudo de bom, descanse e aproveite. Até o nosso próximo encontro.